Nós vamos ler apenas o versículo de número 6. Hebreus, capítulo 11, apenas versículo de número 6, e texto que já está aí projetado, né? Sempre é bom você poder abrir sua Bíblia, para poder acompanhar. E a gente vai poder acompanhar também o texto que está aqui projetado. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Queria que você repetisse juntamente comigo o texto. Vamos lá? Ele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Bem, queridos, fé é uma palavrinha pequena, apenas 2 letras, mas muito poderosa. A fé pode ser usada para resumir toda a nossa condição espiritual. Ser crente, ter uma religião, é ser uma pessoa de fé. No lado oposto estão os ateus, os céticos, os incrédulos. A premissa básica do cético é: Deus não existe. Não existem forças ou causas sobrenaturais, apenas o mundo natural. Átomos, moléculas, animais, pessoas, forças físicas, interações químicas e biológicas. Não existe nada nem ninguém que atue à parte das leis naturais, ou de forma independente, ou de forma contrária. Tudo e todos estão sujeitos às leis da natureza, nessa visão. O universo é como um sistema fechado de causas e efeitos naturais, e cabe à ciência se debruçar sobre ele. E assim, se algo inexplicável acontece, nada disso tem a ver com Deus, ou Deus não tem nada a ver com isso. Apenas ainda não temos o conhecimento científico necessário para explicar a razão daquele acontecimento. Então, o cético coerente não acredita em sorte ou azar. Esperança é algo que não faz sentido. Há apenas probabilidades futuras com base nos dados atuais. Em outras palavras, ser ateu é muito chato, né? Com todo respeito aos nossos amigos e familiares ateus. Agora, quando falamos da pessoa que tem fé, podemos estar falando de pessoas completamente diferentes. Estamos muito distantes de sermos, por exemplo, um país ateu, apesar de estar crescendo o número de pessoas sem religião. Há muita gente que não se identifica com uma religião oficial, mas ainda assim se considera uma pessoa de fé. Em certo sentido, a fé está por todo lado, né? Evangélicos, católicos, neopentecostais, kardecistas, testemunhas de Jeová, pessoal da Umbanda, do Candomblé, judeus, muçulmanos, a galera que aposta nas betes, pessoal do jogo do bicho, torcedores de futebol, funkeiro, pagodeiro, sambista, roqueiro, todo mundo fala que tem fé. Portanto, a fé, ela funciona como um conceito guarda-chuva, que cabe todo tipo de ideia e explicação. Por isso, quando a Bíblia fala de fé, precisamos definir o que isso significa. Um texto como esse mostra que a fé está ligada à essência do Evangelho. O Evangelho nos fala de fé, só que não é uma fé genérica. É uma fé específica.
é uma fé em alguém específico. É uma fé que resulta em atitudes específicas. É uma fé que traz esperança específica. É uma fé que proporciona uma identidade específica. É uma fé que me vincula a uma história específica e que me proporciona a participação num povo específico. De forma que fé não é tudo igual. Precisamos parar com esse negócio de dizer que basta ter fé. Porque sem maiores explicações, essa é uma frase que o diabo e os demônios assinam embaixo. Há uma absoluta descontinuidade entre uma fé genérica e a fé no Evangelho. Cada vez mais encontramos pessoas que se descrevem como pessoas de fé, e a ela nós devemos responder que nós somos pessoas de Jesus. Quando alguém diz que ter fé é algo importante, você deve responder que ter Jesus é algo importante. Se você acha que o suficiente é acreditar em milagres, você pode ter fé, mas ainda assim, você não é um discípulo de Jesus. Se você acha que o suficiente é acreditar no sobrenatural, você pode ter fé, mas não é um filho de Deus. Se você acha que o suficiente é ter uma vida correta, frequentar a igreja, ter uma vida religiosa, isso não te leva a experimentar aquilo que Deus nos proporciona por meio de Cristo. Então, a pergunta é: que tipo de fé é essa que Hebreus está falando? O capítulo 11 inteiro, Hebreus trata da fé. Mas não é um discurso teórico sobre a fé em geral. Ele apresenta uma lista de personagens do Antigo Testamento em quem podemos encontrar esse tipo de fé. São 18 exemplos conhecidos. Isto é, você pode abrir lá no Antigo Testamento e ver a história deles. E mais alguns desconhecidos. Então vamos olhar com atenção aí o texto que lemos. Quando ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pergunta é: por quê? Ele explica: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, note, precisamos de fé para nos aproximar de Deus. A fé é, então, condição fundamental para entrarmos no relacionamento com Deus. Algo meio óbvio. Não tem como eu me aproximar de alguém se eu não acreditar que esse alguém existe. Acreditar na existência do outro é um pressuposto para eu me aproximar dele. Só que isso nos leva a um aspecto da verdade que não é tão óbvio assim. A fé é o recurso necessário para nos aproximarmos de Deus. Em outras palavras, a fé é uma condição relacional. Ela é necessária ao relacionamento com Deus, o Deus Criador. Então você pode perguntar: qual é a condição para alguém se aproximar de Deus? O que é necessário para você se aproximar ou se relacionar com o Criador? A resposta de Hebreus é fé. O primeiro passo, o ponto de partida, o start é a fé. Só que às vezes nós nos esquecemos disso. O que nos conecta com o Criador não é a moralidade. O que nos conecta com o Criador não são rituais. Religiosidade, bom comportamento, até tem o seu lugar. Mas o que nos leva à comunhão com Deus eterno, Jesus, é a fé.
Algumas pessoas talvez fizessem uma afirmação diferente. Alguns diriam, ora, sem uma vida certinha, correta, é impossível agradar a Deus. Sem uma família estruturada, é impossível agradar a Deus. Quem vota neste ou naquele candidato, não pode agradar a Deus. Se não pertencer à nossa igreja, não pode agradar a Deus. Se cometer esse ou aquele pecado, não pode agradar a Deus. Talvez todas essas informações ou essas afirmações tenham dose de verdade. De fato, há uma lista enorme de pensamentos, sentimentos e atitudes que podem agradar ou não a Deus. A questão é que ainda que você tenha todas as atitudes certas, ainda que você preencha todos os itens, seu checklist comportamental, ele seja perfeito, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a base. A fé é o ponto de partida. Sem fé não vai existir comunhão. Sem fé não vai existir relacionamento entre você e o Criador. Fora da fé, o melhor que você pode fazer, nada tem a ver com Ele. Você faz o seu melhor com base na que você acha o melhor. Te ensinaram, sua família, você aprendeu, desenvolveu, amadureceu, estudou, chegou à conclusão, poxa, olha, uma vida correta é assim, bacana. Sem fé, você não agrada a Deus. Você tem outras motivações. A razão maior dos pecados sempre vai ser a falta de fé, a incredulidade, ou a fé direcionada a alguém ou alguma coisa, seja Deus, o Deus Criador, revelado em Jesus, o resultado é o mesmo. Então, note, você pode encontrar por aí gente que não tem fé, mas tem uma vida moralmente superior ao que tem fé. Podemos encontrar incrédulos que são mais responsáveis, incrédulos que são melhores trabalhadores, incrédulos que são melhores para a sociedade. É melhor trocar logo dele e depois a gente... Pode daí? Tá certo. A verdade é que eles não têm relacionamento com Deus. Você pode ser... Não vai sair não, porque eu tô fechado. As pessoas podem gostar de você. As pessoas podem te admirar. Mas sem fé, você não vai agradar a Deus. Agora, antes que você me critique, preste atenção. Eu não estou dizendo que a vida do crente não importa, ou que o cristão tenha que viver de qualquer jeito. Não é isso. Certamente, se for a primeira vez que você está me ouvindo, você pode ouvir lá no YouTube, no Spotify, várias das nossas mensagens que vão te mostrar o inverso. O ponto é, o Evangelho nos desafia, sim, a uma vida de boas obras. O Evangelho nos desafia a uma vida que deve exceder ao melhor que existe na sociedade. Nosso padrão ético é maior, é mais elevado. A nossa referência não é a cultura, o governo, a opinião pública, o que dizem nas redes sociais.
Contudo, esse padrão de comportamento só tem sentido a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus Criador. É uma obediência que decorre da comunhão. Eu obedeço porque eu creio, eu sirvo porque eu creio. A vida que agrada a Deus é uma vida que resulta da fé em Deus. A minha fé explica o meu modo de agir. É um comportamento que é determinado pela fé, não um comportamento que substitui a fé. Dito de outra forma, o relacionamento vem antes do comportamento. A fé vem antes da obediência. Por exemplo, esse momento nosso aqui de culto, de igreja, eu faço isso porque eu creio. Eu creio no Deus a quem este culto é destinado. Eu creio no amor que esse Deus tem por mim, revelado em Jesus. Eu creio na revelação desse Deus em Jesus e nas Escrituras. A partir dessa revelação, eu creio que esse Deus se agrada deste momento. Então, pela palavra, eu creio que esse momento é o tipo de comportamento que Ele espera dos que creem nele. De forma que o que fazemos aqui tem a ver com a nossa fé. O único sentido disso aqui tem a ver com a fé. Sem fé, nossa participação na igreja seria apenas uma experiência social, emocional, uma atividade humana. Agora, a presença da fé faz com que essa seja uma experiência espiritual. Tem a ver com Ele. Há uma dimensão vertical no que fazemos. Quando cultuamos, adoramos, servimos, a partir da fé, isso é agradável a Deus. Mesmo quando o nosso desempenho humano não seja satisfatório. Isso é interessante, irmãos. Porque há várias maneiras de a gente avaliar uma igreja ou o comportamento de um crente. Há vários parâmetros humanos, sociais, culturais, para a gente fazer essa avaliação. Agora, a dimensão da fé coloca tudo sobre uma outra perspectiva. Ela nos lembra que nós não estamos aqui para fazer aquilo que nos agrada, nem para fazer o que agrada outros. O padrão da igreja não é o seu gosto, a sua preferência. O padrão não é o que os outros vão pensar. Fazer pela fé é fazer para Deus. Fazer pela fé é fazer para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus, de acordo com os interesses de Deus. E essa reflexão, irmãos, nos ajuda a compreender a essência da incredulidade. A essência da incredulidade não é se você acredita ou não em milagres, por exemplo. Não se trata do tamanho da sua confiança de que milagres aconteçam. Se trata de você acreditar nele ou não. Uma fé pequena não é sinônimo de incredulidade. De certa maneira, queridos, a nossa fé em Deus sempre será instável. Nossa fé no poder de Deus oscila, porque somos humanos, pecadores, limitados. As circunstâncias da vida nos afetam diariamente. A maneira como você acorda não é a maneira como você vai dormir. Dentro de um dia, a gente passa por várias emoções. Eu posso confessar com tranquilidade.
Ao longo da minha vida, do meu ministério, eu já fiz várias orações, pedindo a Deus bênçãos e milagres, sem de fato acreditar que essas bênçãos e milagres aconteceriam. Meu esforço pessoal é não deixar de orar, mesmo quando eu não tenho esperança alguma de que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque a oração diz respeito ao meu relacionamento com alguém. E esse alguém sabe tudo o que se passa no meu coração. E não há lugar melhor para eu tratar a minha incredulidade do que orando ao Senhor. Como ensinamos em nosso discipulado, a oração é onde exercitamos nossa dependência e a nossa sinceridade. Vencemos a nossa hipocrisia religiosa na oração. Então a gente não ora porque não tem fé. Na verdade é o contrário. Porque você não tem fé é que você tem que orar. Você vai perguntar, poxa, mas por que eu vou orar por alguma coisa que eu não acho que vai acontecer? 3 razões. Primeiro, o fato de eu não acreditar que vai acontecer não significa que eu não quero que aconteça. Compreende? Se eu entendo que aquela causa é um desejo legítimo, é um anseio lícito, é algo que é bom para mim, que vai abençoar pessoas, que é compatível com os interesses do reino. Ora, se esse desejo existe no meu coração, se essa expectativa existe na minha alma, ainda que eu a considere muito improvável, é ao Senhor que eu devo apresentar esse desejo. Em segundo lugar, como falamos antes, a oração tem a ver com crermos em Deus, não necessariamente com crermos em milagres. Oramos porque aquele em quem cremos nos manda orar. Então a oração é um ato de obediência. Você precisa orar. E você precisa orar, inclusive por coisas que você não tem orado. Então você tem desobedecido de 2 formas. Você desobedece porque você não ora, e você desobedece porque na sua oração faltam os assuntos que Jesus diz que deveriam estar. Já falamos disso outras vezes. Nossa oração, em geral, é egoísta, materialista. E a nossa oração deveria ser mais compatível com os interesses do reino de Deus. Terceiro lugar, o que é talvez o mais importante aqui nessa reflexão. A eficácia da nossa oração não depende da nossa fé, mas do poder de Jesus. Então há um senso comum no mundo evangélico, cristão, de modo geral, que está equivocado. Vou repetir, a eficácia da oração não depende da sua fé, depende do poder de Jesus. Então, por obediência ao Senhor, devemos orar pela conversão dos nossos amigos, conhecidos e familiares, mas a conversão deles não depende da nossa fé, mas do agir do Espírito Santo. Essa pregação pode mudar a sua vida. Essa pregação, esse culto, pode ser um dia de virada na sua história. Mas isso não tem a ver comigo. Não tem a ver com a minha unção, não tem a ver com a sua fé. Isso tem a ver com o agir do Espírito Santo de Deus, por meio da palavra dele.
Ele faz milagres. Por isso, na intercessão antes do culto, nós oramos pela sua vida. Oramos para que Deus atue na sua vida, apesar de você. Todo o trabalho da igreja, todos os nossos ministérios, todas as nossas iniciativas, e times, e ações, faz diferença espiritual na vida das pessoas. Oramos por isso. Trabalhamos por isso. Isso nos motiva. Porque eu sei que o poder é dele. E eu sei que ele age por meio dessas iniciativas. Porque a palavra dele nos revela. Hoje teremos batismo. Batismo é o meio de graça que nos permite a participação no corpo de Cristo. Isso tem a ver com as promessas do Senhor no Evangelho, na palavra. Isso tem a ver com o agir do Espírito Santo. Eu gosto muito de uma passagem nos Evangelhos que conta uma história de um homem que se aproximou para pedir a Jesus um milagre. Ele queria um milagre para a vida do seu filho. E a certa altura Jesus lhe disse: tudo é possível que crê. E o pai do menino respondeu: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, veja que interessante. Por um lado, a fé dele o levou à presença de Jesus para pedir o milagre. Por outro lado, ainda que fosse um milagre para o seu próprio filho, a fé de que o milagre aconteceria era pequena demais. Então assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Às vezes, nós cremos muito e damos passos incríveis de fé. Às vezes, nossa confiança está abalada, somos tímidos na obediência. Às vezes, cremos como Pedro, que aceitou o desafio de Jesus de andar sobre as águas. Às vezes, exatamente como Pedro, prestamos atenção nas ondas, nos ventos e começamos a afundar. Então, nem sempre nós vamos crer tanto quanto deveríamos. É por isso que nós devemos investir para fortalecer a nossa fé. Então, a fé pode ser fortalecida. Quando a gente fala de tamanho de fé, quando a gente fala da força da fé, a gente fala de parâmetros de uma fé que existe. Ora, se essa fé de que trata Hebreus é uma fé relacional, fortalecer a fé significa fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Enfraquecer a fé significa enfraquecer a nossa comunhão com Deus. Então, a fé, portanto, não é uma qualidade isolada. A fé que o Evangelho nos demanda é semelhante ao amor. Imagine alguém dizer assim: poxa, eu tenho muito amor. Eu sou uma pessoa que ama muito. O que isso quer dizer? Nada. A frase sozinha não faz sentido algum. Porque o amor é uma virtude relacional. Você ama alguém. Sua família, seus amigos, seus irmãos, sua igreja. Alguém com quem você se relaciona. Esse amor, ele precisa ser concretizado em um relacionamento. Da mesma forma, alguém dizer que tem fé isoladamente não faz sentido algum.
Do ponto de vista do Evangelho, a fé é necessária para nos aproximarmos de Deus, a fé é a condição que nos leva ao relacionamento com o Senhor. Para você se tornar filho de Deus, você precisa de fé. Lá em João vai dizer que aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, fé me leva ao relacionamento com o Senhor. E isso nos traz alguns desdobramentos. Veja, a fé não é apenas o ponto de partida da nossa comunhão com Deus. A partir do momento que cremos, toda a nossa vida precisa funcionar a partir da fé. Vou destacar alguns pontos para a gente finalizar. Primeiro, a fé nos conecta com a vida e obra de Jesus. Jesus viveu, morreu, ressuscitou há 2000 anos atrás. A fé é essa ferramenta espiritual que faz com que o que ele realizou se torne realidade na nossa vida. Crer em Jesus não é a mesma coisa que você crer em Salomão, Cleópatra, Napoleão, Dom Pedro. A fé em Jesus é mais do que você acreditar em um personagem histórico. E Jesus é o Filho de Deus. É aquele que Deus enviou para a nossa salvação. É o cumprimento da promessa. Veja que aqui na carta aos Hebreus, desde o capítulo 2, o autor vai descrever Jesus como nosso sumo sacerdote, que se sacrificou por nós. Portanto, quando você sinceramente coloca a sua fé em Cristo, você tem acesso aos benefícios espirituais que Deus estabeleceu em Jesus. Somos justificados através da fé. Somos perdoados por Jesus através da fé. Somos reconciliados com o Pai, adotados como filhos de Deus. Temos livre acesso ao trono da graça. Pela fé em Jesus, experimentamos a presença e o poder do Espírito Santo em nós. Para usar uma linguagem atual, a fé em Cristo desbloqueia uma série de benefícios espirituais. Ela nos dá acesso a realidades espirituais. Somente Cristo pode nos dar acesso a essas realidades. Somente a fé pode conectar você a essas realidades. Mas por intermédio da fé em Cristo, irmãos. É como se uma porta no céu se abrisse. Pela fé, você vai até o céu e o céu vem até a gente. Quando oramos, nossas palavras chegam ao céu. Pela fé, o Espírito Santo atua em nossas vidas. Pela fé, nossos louvores, nossa adoração, nosso culto, nossos dízimos chegam ao céu. Pela fé, a graça de Deus flui do céu para nossas vidas como um rio que corre do trono de Deus. Pela fé, nos atos de serviço e obediência, isso chega a Deus no céu como sacrifício vivo, santo e agradável. Pela fé, a graça de Deus flui do céu por meio dos nossos atos de serviço e obediência para abençoarmos pessoas. Pela fé, honramos a Deus compartilhando o Evangelho. Pela fé, o Espírito Santo usa as nossas vidas para converter pessoas a partir do céu. Então é para essa realidade que aponta a segunda parte do versículo 6, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. De que tipo de recompensa estamos falando? A recompensa aqui é o resultado da aproximação. Então, note, não é a fé que gera a recompensa.
é o Senhor que nos dá a recompensa. A fé me leva ao Senhor. E a comunhão com o Deus único e verdadeiro nos proporciona recompensas. Recompensas que são justamente os benefícios da comunhão com Deus desse mundo nessa vida, mas também bênçãos futuras. A certeza de que um dia viveremos a plenitude das promessas do Senhor. A fé abre os nossos olhos para a esperança. Não apenas a esperança de que dias melhores virão. Não é uma simples esperança na vida, no tempo. Eu tenho esperança no futuro, porque o Deus em quem eu tenho crido preparou um futuro para mim. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. O futuro será diferente porque este Deus do passado já está no futuro. De maneira que a fé nos conecta com o que Cristo fez no passado, com o que Ele faz no presente e com o que Ele vai realizar no futuro. Outro desdobramento dessa fé é que ela nos dá identidade, somos o povo da fé. Essa é uma das razões pelas quais a história bíblica é importante. É a história do nosso povo, quando cremos, nos ligamos a Deus e ao povo de Deus. É por isso que o capítulo 11 de Hebreus, ele é especial. É a lista dos nossos antepassados. Esses nomes aqui são a sua família. Essa é a sua família. Você é da família de Noé, Abraão, Moisés, Raabe, Gideão, Davi. Esses são os seus bisavós, tataravós, tios, primos. Família da fé. E para fechar, olhando a história da nossa família, a história dos homens e mulheres de fé do passado, encontramos exemplo de como nós devemos viver o nosso relacionamento no futuro, no presente. Veja, o que a gente aprende aqui dessa lista de Hebreus 11? Primeiro, viver pela fé não significa ter uma vida perfeita. Para cada nome aqui citado em Hebreus, você pode ir lá no Antigo Testamento conferir a história. E aí você vai ver a história de pessoas que tiveram momentos muito complicados. Há pessoas aqui que cometeram erros gravíssimos. Erros que talvez você não toleraria. Mas na perspectiva de Deus, foram pessoas que caminharam pela fé. Fé é crer nele. Paulo vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O que ele quer dizer com isso? Passou uma série de momentos, mas não deixou de crer nele. Não abriu mão do relacionamento com ele. Agora, essas pessoas que tiveram fé, mas não uma vida perfeita, em momentos decisivos agiram pela fé. Deus os chamou e eles agiram com fé. Deus os direcionou e eles foram. Apesar de circunstâncias adversas, agiram pela fé. Ora, se fé tem a ver com relacionamento com Deus, quer dizer que em momentos críticos, estas pessoas colocaram o relacionamento com Deus como prioridade. A fidelidade a Deus, a obediência a Deus, a fé foi o determinante na hora de agir,
não as circunstâncias, não as vantagens pessoais. Então, o que é ter a prioridade da fé? A prioridade da fé não é que, em dado momento da sua vida, você vai agir pleno de convicção de que o milagre vai acontecer. Agir pela fé é que, em determinado momento da sua vida, você faz porque Deus diz para fazer. Ponto. Você faz porque Deus diz para fazer. Porque você crê nele. Você confia nele. Você segue a vontade dele, as prioridades dele. É por isso que, ou é assim que a igreja vai. Somos igreja porque cremos nele. Esse é o desafio do Senhor para a sua vida nessa manhã. Essa fé está no seu coração? Então, eu queria convidar você a orar nesse momento e a refletir. Porque talvez se no início dessa pregação a gente perguntasse: poxa, quem aqui tem fé? Quem aqui é uma pessoa de fé? Talvez todos nós levantaríamos a mão. Todos nós responderíamos positivamente. Mas o que a palavra de Deus nos mostra nessa manhã é que não se trata de uma fé qualquer, de uma fé genérica, de uma fé abstrata. A pergunta é: você tem fé nele? Uma fé que te leva a obedecer ele, a fazer a vontade dele e agir porque ele te chama. Não estou perguntando sobre como está a sua vida, não estou perguntando sobre como foi sua semana, não estou perguntando sobre os pecados que você traz na sua bagagem. Não estou perguntando sobre o índice de confiança que você tem, de que milagres vão acontecer, se você crê muito ou crê pouco. A pergunta é: você crê nele? Essa é a pergunta. Você crê nesse Deus, o Criador, que veio até nós em Jesus, que morreu, que ressuscitou, que derramou o Espírito Santo, que instituiu um povo, e que envia esse povo ao mundo para proclamar a fé nele, para que pessoas creiam nele. O seu coração tem fé nele? Talvez você examine sua alma nessa hora e você conclua que não há fé nele no seu coração. Talvez você avalie a sua vida assim: bem, pastor, de forma sincera, eu não sinto nada. E aí eu te lembro da oração. Eu te lembro do que nós falamos sobre oração. A oração é o lugar onde tratamos a nossa incredulidade. Algo novo pode acontecer na sua vida, algo novo pode acontecer na sua história, algo novo pode se tornar real na sua vida a partir de hoje. Isso não tem a ver com quanto você crê. Isso não tem a ver com a vida que você tem levado. Isso tem a ver com o poder dele.
Mesmo que você não tenha nada para oferecer, mesmo que seu coração esteja absolutamente vazio, fale com Ele. Senhor, apresentamos ao Senhor os nossos corações incrédulos. Apresentamos ao Senhor, ó Pai, os nossos corações vazios de fé. Mas apresentamos, ó Pai, ao Senhor. Apresentamos ao Deus que pode fazer todas as coisas. Deus para quem não há impossíveis. Apresentamos, ó Pai, ao único e verdadeiro Deus, o Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso, que é Santo, Santo, Santo. Apresentamos ao Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente. Deus que se revela em Jesus, Teu Filho. Deus que entregou o Teu Filho à morte para a nossa salvação. Deus que ressuscitou e exaltou Jesus sobre todas as coisas, dando a Ele o nome sobre todo nome. Deus que derramou sobre a Tua igreja o Teu Espírito Santo. Deus que nos fez ser igreja, que instituiu um povo, uma comunidade de pessoas que caminham junto com um propósito. Deus que nos resgata das trevas e nos traz, ó Pai, para a Sua maravilhosa luz. Deus que nos dá a esperança de uma vida eterna, de um novo céu e uma nova terra transformados. Deus que é poderoso para libertar, curar, transformar, redimir, converter. É ao Senhor, ó Pai, que apresentamos o nosso coração incrédulo. É ao Senhor, ó Pai, que apresentamos a nossa falta de fé. É ao Senhor, ó Pai, que apresentamos, ó Deus, as nossas dúvidas, o nosso coração vacilante. Porque não se trata de bênçãos, ó Pai, se trata de termos o Senhor, de termos comunhão com o Senhor. E que nessa manhã, neste domingo, Senhor, estas vidas, as nossas vidas, possam de fato ter comunhão verdadeira com o Senhor, que pela fé, Senhor, o Senhor abra os céus e flua do céu um rio de graça sobre nossas vidas, ó Pai, pelo qual possamos sentir a Tua presença, porque a Tua presença é melhor do que a vida, Senhor. Na Tua presença há plenitude de alegria. Em nome de Jesus, ó Pai, atua em nós, atua no meio da Tua igreja, Senhor, que o Teu Espírito Santo gere em nossas vidas fé, que Teu Espírito Santo renove a fé daqueles, ó Deus, que estão, Senhor, enfraquecidos. Aviva a nossa fé, desperta a nossa fé, fortalece a nossa fé, direciona a nossa fé, para que possamos, ó Pai, crer no Senhor e viver pela fé, de modo que o relacionamento com o Senhor seja prioridade na nossa vida, para que possamos dar passos de fé, ainda que a nossa fé nos milagres seja tão pequena, mas que a nossa fé no Senhor seja cheia de convicção, que a nossa fé no Senhor seja cheia de certeza, Senhor, que a fé no Senhor, ó Pai, não tenha espaço
para nenhum tipo de dúvida. Em nome do teu Filho Jesus, atua entre nós, ó Deus. Abre os céus e derrama a tua graça. E que hoje, Senhor, pelo poder do Senhor, não pela nossa fé, mas pelo poder do Senhor, vidas possam ser transformadas. Que hoje seja, Senhor, um novo dia. Talvez o primeiro dia de uma nova vida. Um novo dia para uma nova caminhada, para uma nova história. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.